Alô, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Louvado seja o eterno Deus Todo-Poderoso, que através de Cristo Jesus nos conduz em vitória. Eu, reverendo bispo, pastor BG Moraes, chego aqui mais uma vez com confiança no nosso Deus, para entregar mais da palavra dele, unir a fé com vocês e assim aprendermos de Deus, fazermos oração por aqueles que estão precisando de ajuda, de socorro, de livramento de Deus nas suas vidas. Portanto, amigos e amigas, eu acredito que esta live será uma bênção para todos nós. Se você quiser e acreditar, prepare o seu copo com água, deixe-o aí próximo de você. Na hora da oração, vou pedir a Deus para abençoar a água. E olha, eu já vi muita gente ser curada, liberta, abençoada por Deus através desse ato de fé, a água ungida, consagrada. Então, prepare o seu copo aí e vamos pedir a bênção do Todo-Poderoso. Antes disso, eu gostaria de relembrar a todos que estamos chegando aí o último dia do ano, né? Amanhã, dia 31 de dezembro de 2022, e é o dia que vamos apresentar a Deus as nossas declarações de fé para 2023. E para nós 2023 será o ano de novidades. Deus tem boas novidades para nós e Ele quer entregá-las. E nós devemos nos animar, nos despertar e acreditar para que tomemos posse daquilo que Ele já tem preparado para nós. Porque em Isaías 48, verso 6, ele diz que tem coisas novas, que fará coisas novas e ocultas das quais nós não sabemos nem conhecemos. Olha aí, Deus tem coisas boas, né? E também diz no Salmo 65, verso 10, né? E também o 9 e 10, que ele abençoará as nossas novidades e coroará o nosso ano com bênçãos, com riqueza, com vitória. Então, meus amigos, amanhã, 15 para meia-noite, estaremos aqui no canal, na nossa live, fazendo a oração da passagem, da virada, entrando em 2023, na presença de Deus, crendo na sua palavra, invocando o seu nome e assim, fazendo a coisa mais importante que um ser humano pode fazer na sua vida aqui na face da terra. Prepare sua declaração de fé e esteja com ela em mãos amanhã para a gente apresentar a Deus. E aí, no domingo, dia 8, traga a declaração de fé para a igreja, porque a gente vai orar pessoalmente. E no dia 8 eu vou entregar um frasquinho com o bálsamo das novidades. Olha aí, o bálsamo das novidades, para você se ungir durante 7 dias, né, que é o número da perfeição de Deus, para sermos perfeitos em fé, em confiança, em perseverança e assim recebermos vitória. Maravilha, tá bom? Nós vamos para a palavra. Hoje o nosso chat não está ao vivo, não está à disposição, porque não estamos ao vivo. Entre aí nos comentários, deixe seu comentário, tá bom? E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aí, deixe o joinha e acione o sininho para receber as notificações aqui do canal, tá ok? Beleza, vamos para a palavra. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, diz que Satanás é acusador dos filhos de Deus, que ele é o acusador das nossas almas, que nos acusa diante de Deus
de dia e de noite. Mas diz assim que o povo de Deus o venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que falaram. Então o que eu quero destacar aqui é que Satanás, ele se arma com acusações, né? Com sentimento de culpa, com pessimismo, inferioridade, dúvida. E ele se arma muito bem com isso, para trabalhar isso na mente das pessoas, dos filhos de Deus, e colocá-los sob acusação, sob condenação, para eles se desanimarem, desvanecerem na fé e aceitarem a derrota. Até porque Satanás não pode nos derrotar nem nos dominar, porque somos de Deus. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai se armar com acusações, com pensamentos de inferioridade, com pensamentos de dúvidas, de incredulidade, com pensamentos até religiosos, e a religião vai dizer: você não merece ser abençoado, e o diabo usa isso, e vai dizer: você está doente, é porque Deus não quer lhe curar, porque você não merece, e não é nada disso. A cura Jesus nos deu, nola deu de graça, quando enfermou em nosso lugar, e pelas suas pisaduras nos sarou. Mas tudo isso, Satanás vai se armar de tudo isso para poder nos acusar, né? Nos acusar diante de Deus e nos acusar na nossa consciência, para a gente perder a fé, desanimar, entregar os pontos, aceitar a derrota. Mas aí o que é que Deus diz que nós devemos fazer quanto a isso? Deus diz também que nós devemos nos armar, sabia? Olha aí. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo... Aliás, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, que é o último do capítulo 3, e aí o capítulo 4, versículo 1 e 2, né? Que diz assim, 22 do 3, o qual, Jesus, está à destra de Deus, ou seja, no trono de poder, né? Ele está à destra de Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E diz aí, tendo subido ao céu, depois de operar a nossa redenção, morrer, ser crucificado, morto e ressuscitar, ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus, né? Então diz aqui, o qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, ou seja, Deus Pai sujeitou a Jesus os anjos, todas as hostes angelicais. E o que mais sujeitou? E as autoridades e as potências. Ou seja, Jesus recebeu do Pai, o Pai lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem poder sobre todo o exército angelical de Deus. Aliás, os exércitos. Ele tem poder sobre todo o poder do inferno, as potestades, as autoridades. E como diz aqui, né? Jesus, ele tem domínio sobre tudo. E o que foi que esse Jesus fez por nós? Aí é capítulo 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, no seu corpo, sofrendo as nossas punições e o nosso castigo, o que é que devemos fazer? Armai-vos também vós com esse pensamento.
esse entendimento, que aquele que padeceu na carne, sofreu, morreu, foi crucificado, castigado, né? Já cessou do pecado, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre ele, sobre nós. Jesus resolveu tudo, né? E aí diz, para que no tempo que vos resta na carne, vivendo aqui nesse corpo, não vivai mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos entender? Viver não mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deus quer que a gente viva uma vida santa, afastada do pecado? Claro. O Senhor Deus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Né? E os puros de coração verão a Deus. Está escrito, né? Mateus 5, verso 6. E também está escrito o que eu falei, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 13, 4. Né? Aliás, 12, 4. Então, Deus quer que nós nos santifiquemos? Sim. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus também quer que nós vivamos libertos das opressões de Satanás. Então nós devemos nos armar do pensamento de que não devemos viver na impureza, no pecado. Se alguém errou, se arrependa, confesse a Deus e deixe. Seja lavado no sangue de Jesus. Esse recurso está disponível a todos aqueles que errarem. O apóstolo João disse lá em João, né? Primeira epístola, ele diz, filhinhos, não pequeis. Pecado nunca compensa. Mas se alguém pecar, e aí a Bíblia diz, não há homem, ser humano sobre a terra que não peque. Nem que seja pecado simples, mas peca. Então João diz, se não pequeis, mas se pecar, temos advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, que nunca pecou, que pode pedir ao Pai interceder por nós, e é isso que ele faz lá, visto que ele pagou um preço alto, se sacrificou para nos redimir, nos justificar. Então, conforme está dizendo aqui, né? Que esta é a vontade de Deus. A santificação é a vontade de Deus. E Deus nos resgatou do pecado, da morte, para que não mais vivamos segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Se Ele quer a nossa santificação, Ele também quer a nossa cura, que é a nossa liberdade, libertação, que é a nossa vitória. Por quê? Quem é que oprime? Satanás. Quem é que prende, escraviza o ser humano com sofrimentos, perturbações? Satanás. Né? Quem é que leva os seres humanos, trabalha para que os seres humanos vivam na impureza? Satanás. Então, isso aí não é a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus que nos santifiquemos, como é a vontade de Deus que vivamos libertos, curados e abençoados. Então o Senhor Deus manda o quê? Que nós nos armemos, não viva a vida cristã desarmado. Desarmada, se arme no pensamento. Peraí, Jesus padeceu por mim. Se Ele pagou o preço da minha redenção, então eu sou redimido. Se antes de Jesus morrer na cruz, eu não tinha direito às bênçãos de Deus, agora que Ele morreu e ressuscitou, e eu criei nele e o aceitei, me arrependi, fui salvo, então agora eu tenho direito às bênçãos de Deus, não porque eu mereço, mas porque o Pai me deu. Então nós temos que ir nos armando disso. E quando vem a acusação, a tentação, quando Satanás vem com a doença, a enfermidade, a miséria, a derrota,
a tentação para o pecado, a gente está armado com a verdade, o pensamento da verdade. E aí nós vamos agora, crendo, né? Nós vamos falar. Como disse o apóstolo Paulo, crie em Deus, nas suas palavras, por isso falei. Então nós temos que falar. Você está vivendo armado ou você vive desarmado? Quando vem a tentação, seja para o pecado, ou seja para o sofrimento, para a doença, para a enfermidade, para o medo, para o pavor, você entra em pânico. Todo aquele que entra em pânico quando vem uma tentação é porque não está armado. Não está armado com a verdade. Porque o que é que diz aqui? Eu vou ler para poder orar aqui, ó. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, sofreu tudo que tínhamos que sofrer no corpo dele, armai-vos também vós com este pensamento. Você tem que se armar, não é com a espingarda, nem com a escopeta, nem com um fuzil, nem com a metralhadora, nem com a pistola, nem com uma 45, nem com um revólver. Nós temos que nos armar com o quê? Com o pensamento de que Cristo padeceu por nós. De que Cristo pagou a nossa dívida, nos redimiu, derrubou a parede da separação que havia entre a humanidade e Deus e nos facultou o acesso a Deus, a Cristo. E aí diz, Romanos 8:1, né? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, do pecado, e nem segundo a mentalidade do homem, mas que agora anda segundo o Espírito. E aí diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, olha, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então estamos livres do pecado, livres da morte, porque Jesus nos libertou disso tudo. E aí nos fez o quê? Uma vez que estamos livres do pecado, podemos viver em santidade e plena comunhão com Deus. Uma vez que estamos livres da morte, podemos viver em santidade, comunhão com Deus e desfrutar de vida eterna e vida abundante. Então se arme. Não fique, Deus, Senhor, tem misericórdia. Não, se arme. E o que é que aquele que está armado com a metralhadora faz quando se dá de cara com o inimigo ou com um fuzil? O que é que ele faz? Ele atira. Ele vai acertar o inimigo, né? Ele vai usar a arma que ele tem. E nós devemos nos armar do pensamento de que Cristo padeceu por nós, para nós nunca mais padecermos. Nos armar com isso. E com esse pensamento, que é o pensamento da verdade, da palavra de Deus, do Evangelho, nós enfrentamos Satanás. Resistimos. E ele não vai dominar. Então se arme, meu amigo. Se arme com a palavra de Deus, com a verdade bíblica. Porque senão o inimigo vai lhe enganar. E você vai achar que é um coitado, que não merece nada, que não pode resistir ao diabo, que não tem jeito, que não tem como vencer as dificuldades, e o mal vai lhe dominar. Não deixe isso acontecer. Se arme. É Deus que está mandando para o nosso bem, para o seu bem, para que o inimigo, quando vier, armado com suas acusações, seus pensamentos de negativismo, né? Seus pensamentos de inferioridade, seus pensamentos de indignidade, que não merecemos nada, de que Deus não vai nos ouvir, e acusando. Deus não lhe ouve, você é um pecador, você um dia roubou, você um dia, sei lá, matou, prostituiu, sei lá o que mais, né? Ele vai acusar para você quando aquilo vier no pensamento, com aquele ar de que não tem jeito, que você é devedor a Deus. Aí muita gente, desaba. O diabo veio armado.
Não, nós temos que estar armados com o pensamento da verdade. Nós que somos de Jesus. Porque quando vier a acusação, você vai dizer, olha, escrito está. Como Jesus falou lá no deserto, né? Quando foi tentado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando alguém crê isso, entende isso, e tem isso no coração e crê nisso, o diabo não aguenta e ele foge apavorado. Vamos orar? Se arme. Feche os seus olhos. Não esqueçam, amanhã, 23h45, 11h45 da noite, 15 para meia-noite, estaremos aqui na nossa live da virada. Tenha em mãos a sua declaração de fé preenchida e vamos orar, porque 2023 será ano de novidades de Deus para nós. Leia isto em Isaías 48:6 e no Salmo 65:10. Ok? Feche os olhos e vamos orar. Pai Celestial, Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, Senhor. Tu és incomparável. O Senhor nos amou de uma tal maneira que deu Jesus para padecer em nosso lugar, para sofrer o nosso castigo, as nossas punições no seu corpo. Pelas suas pisaduras nos sarou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ó, tu és maravilhoso. Eu uno a minha fé, Senhor, a fé de cada pessoa que ora comigo agora. E uno a minha fé, a fé delas, para abençoá-las. Para abençoá-las em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Para abençoá-las, ordenando em nome de Jesus o fim desse mal que está na vida dela, no corpo, na alma, no coração. As doenças, as dores, as enfermidades, os caroços, os tumores, as perturbações, todo o sofrimento, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Em nome de Jesus eu ordeno que esse mal que está oprimindo essa pessoa que ora comigo, seja ela quem for, onde quer que ela estiver, é a doença, é a dor, é a enfermidade, é a perturbação, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa obra maligna cesse, desapareça, vá embora em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o copo com água. Eu peço nesta água a tua bênção, a tua virtude, o teu poder e digo, está abençoada em nome do Senhor Jesus, para o bem de todos aqueles que creem. Amém e glória a Deus. Aleluia! É isso aí, meus amigos e amigas. Deus é bom, é maravilhoso. Segura a sua bênção. Crê que esse mal já foi embora. Mas creia mesmo. Fique aí crendo, segurando na fé. Parece que não saiu, você diz, saiu. Nós oramos a oração da fé em nome de Jesus. A ordem foi dada e todo joelho tem que se curvar a esse nome, o nome de Jesus. A vitória é sua, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Beba da sua água com fé. Deus abençoe a todos. Forte abraço, paz, fé, amor e alegria. Um beijo santo, um ósculo santo no seu coração. Deus abençoe mais e mais a todos em nome de Jesus e tchau.